O documento que agora se exibe foi enviado aos organismos e organizações internacionais indicados em seguida para que possa ser utilizado como prova do genocídio levado a cabo contra os habitantes de Darfur. Tribunal Internacional de Haia, Comissão dos Direitos Humanos da ONU, Agência Europeia dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, Amnistia Internacional. Há um ano chegámos a Khartoum, capital do Sudão. Lá, como voluntários de uma ONG, tivemos de esperar pela autorização do governo para trabalhar num dos seus campos de refugiados. Aguardamos entrada em Darfur Oeste, uma zona de acesso proibida à própria ONU e, claro, aos jornalistas. Para as ONG que ali trabalham, qualquer denúncia seria castigada com a expulsão do país e a detenção dos seus voluntários locais. A guerra de Darfur, onde é proibido filmar qualquer recanto que seja, parece não existir na capital do maior país de África. Em dezembro de 2004, mais de 15 mil soldados sudaneses, juntamente com voluntários da Líbia e do Irão, foram mobilizados para Darfur. Um alegado ataque a uma patrulha fronteiriça foi brandido como justificação. Era o início do massacre. Estamos em Darfur Oeste. Por motivos de segurança, as viagens são feitas em coluna. Nada garante a segurança de ninguém. Há alguns anos estas cidades albergavam grandes mercados de gado, legumes, frutas e especiarias. Mas disso já nada resta. Só o branco dos edifícios da ONU ou dos quartéis da União Africana sobressaem no mapa de uma das pequenas aldeias que ainda está de pé e serve de base às organizações que trabalham na zona. Os cercados que desenham os círculos disformes eram povoações habitadas por homens, mulheres e crianças que se dedicavam à criação de gado e à agricultura. Em Darfur trabalham mais de 14 mil voluntários internacionais e 18 mil nacionais nos chamados acampamentos, que não são mais do que armazéns de tragédia para milhares de pessoas desalojadas. As vítimas diretas de uma guerra encontram-se sempre amontoadas e indefesas, com as consequências da fome, doença e morte cravadas nos mais débeis. Apesar da proteção das Nações Unidas, estes acampamentos são alvo de ataques dos mercenários árabes que estão às ordens do governo sudanês. Pelos testemunhos que aqui se podem recolher, calcula-se que o número de mortos ascende ao 500.000 e outros tantos foram dados como desaparecidos. Mais de 2 milhões de pessoas foram desalojadas das suas casas ou aldeias. Poucas vezes uma câmara registra as suas palavras, as suas queixas, os seus gritos de socorro. Por isso, e apesar do risco, Mohamed guia-nos até à zona controlada pelos mercenários Janjas, onde poucos estrangeiros entram. Aqui, os testemunhos de raparigas de apenas 12 anos gritam a um mundo cego a realidade de uma guerra, o tremor dos seus feridos e o pranto dos que crescem entre vagas de terror. Entramos em Mujar, uma aldeia destruída nos inícios do conflito e que agora se reergue como acampamento de refugiados internos. Apesar da aparente tranquilidade, registram-se aqui casos de violações, assassinatos e levas à força de jovens por parte dos temidos Janjaweed, os homens de branco, os guerreiros do Islão. Mais de 1000 acampamentos ou centros de refugiados acolhem a humanidade que resta em Darfur. Mohamed, ele ensinou-nos que os desenhos dos meninos explicam sem sangue o massacre e que as palavras das meninas violadas são punhais de verdade. Se há registro objetivo de um qualquer conflito, é um desenho de uma criança. Mohamed chama-nos a atenção para isso e leva-nos a visitar uma escola. Não os contemplem como desenhos. Observem-nos como uma denúncia, com as palavras dos que não sabem falar, que contam histórias de assassinatos e ataques.
Estão a vê-los bem? Então prestem atenção ao desenho seguinte. Quase não nos apercebemos. Conta o assassinato de uma família. Também conta como foram enterrados de forma a ocultar os cadáveres. Os desenhos são testemunhos de Darfur, tal como as aspirações das crianças. Janjaweed, with the government troops, killing every man. Even if it's child and he is a male, he will be killed. From Tina up to Khorbaranga, there is no black person in his place. They all fled to Chad, you see. And now the Janjaweed following them inside Chad and killing them and taking the rest of their cattle. كله حرقوا مرة ما خلى شيء. أي زول رئيس صغير عمره 15 سنة يقتلوا. المرة حملان بقول ممكن يلدي الولد ما مره بشقبته بسكين. ما فهمني؟ زول يرزل ما في. السودان اللي بقى العرب فقط. عرب حكومة فقط ما عندنا واحد ثاني زول أسوأ من محل. ده حقنا، أنا دارفور أرض حقنا دارفور. حكومة زيفتوا السود يسكنوا شنو البيوت. العرب بيجوا يسكنوا هناك. عشان الفور إنه أرض زراعية. باطر اي حاجه زراعه في دارفور بكفي جناين اي عندنا عشان يقتلوا عليه. محمد التنمار 13 رو اني كالاس نمط رمبا بان نمط رمبا ومبا لا لا كال دغون تملا رمبا اب كالاس كال دغون ما سنفاي كهو لو بالتكين كورجاما اسلا كوين دولا تجاره نمس كورا بين كلا دو كان دولار مكارم سنكور ادا نمس سيجين كويجا ya atahir naman ko bijona engel al ina jama abuska tan ba kunne ye samman maske bunduke oro hatira ke Asma veio contar a sua história juntamente com outra rapariga. O fracasso das suas denúncias ante os tribunais locais fez com que perdessem o medo, embora esta entrevista tenha sido realizada clandestinamente. 2 violações. Para a Asna passaram somente 40 dias desde que 3 soldados a atacaram quando foi buscar água. A concentração de refugiados torna insuficiente a rede normal de abastecimento de água e as pessoas procuram novos poços fora dos acampamentos. O transporte da água é um trabalho reservado às raparigas e aos rapazes mais pequenos. Os poços converteram-se em armadilhas onde os soldados esperam pelas raparigas que ali costumam acudir em grupo. Por vezes, os ímpetos ou desatenções infantis pagam-se caros. À volta do acampamento onde se realiza a entrevista encontra-se o gado roubado aos furos durante os ataques. Os seus donos são agora os Janjaweed. Pastores nómadas passeiam os animais diante dos seus antigos proprietários enquanto os cavaleiros de branco se deixam vislumbrar como sombras. Um encontro com eles não é agradável, apesar de o estatuto de estrangeiro ser uma vantagem. A incomodidade é mútua e após a passagem do gado o encontro costuma dar-se por terminado. Os Janjaweed não vão até aos poços para atacar as mulheres. Antes esperam que estas saiam para procurar lenha. مبتعبان ما يكره لما زيدان ديو زي 5 نفر كده كده بعدين يكاغي نا كالكا يحين ينجيكا و إذا ننجز كالا كوي
Os Janjaweed costumam manter-se afastados das aldeias que se converteram em campos de refugiados. Alguns são nómadas, recrutados como forma de pagamento por gado ou proteção, que vivem com as suas famílias à espera que um comandante dê ordem de atacar. Costumam acudir aos campos de refugiados nos dias de mercado. Ante a desconfiança dos habitantes, só costumam relacionar-se com militares uniformizados ou à paisana, que procuram junto das janjas camaradagem e alguma oportunidade de negócio. Do lado de fora há sempre um homem a cavalo que parece vigiar quem entra e sai do acampamento. Os homens matam-se, as mulheres violam-se. É como ter as vítimas num curral. Nada podemos fazer por estas raparigas, exceto contar-vos a sua história. Deixamos o local das entrevistas em silêncio, atravessando o que outrora foi uma aldeia, atualmente ainda fumegante, na sequência de um ataque. As vozes dos seus antigos habitantes parecem gritar-nos o que um dia aconteceu entre as paredes de barro. O horror, o massacre, a guerra. Mas às vezes também levamos connosco um pouco de sorte que nos faz conseguir sair de situações como esta, onde uma patrulha não oficial nos perseguia. A presença de estrangeiros faz-los hesitar e acabam por nos deixar em paz. Estes encontros costumam acabar mal para os locais, mas Mohamed faz-nos assumir os riscos. Nesta ocasião tivemos sorte e não deixamos de nos recordar da versão oficial. Aqui não se passa nada. Mohamed quer que conheçamos um homem, um testemunho direto do genocídio que desfaça para sempre qualquer dúvida sobre o que está a acontecer em Darfur. خلاص في أخي اسمه عبد الله الميدان خلاص هنا كيف وطن نشير من المقاسكين واقد ديش أزل الكبير واقد ديش كالفوق لشهرين يوصل ما يسجن كين ما يكرديه دق نجي خلاص ما يكبير ما سجن كين دور الواي نواي Bilal sabe que falar connosco põe em risco a sua vida e a das suas filhas. Mas as marcas no seu corpo demonstram que para ele, um velho alfaiate, ainda estar vivo já é uma sorte. torgoro kain kwa na tane ko chari kwa na tane ko kuma kwa ko kale ala no agit en na sijin di rama ala no ma yen kila riski rasina ne tawale ba kida bi ala harar ba malkin to ala no mi nyom la fiken ka. Os seus olhos são exemplos de sinceridade, de dor, da inocência dos condenados. سنة شهر 8 هجرية
تاريخ طبعا كان شهر 8 ومن شهر من 6 و7 و8 من شهر 8 و9 و10 2004 2005 2004. Nas suas palavras, na sua voz calma e nas suas mãos não existe um resquício de ódio. Simplesmente deseja uma explicação, saber por que lhe fizeram aquilo. Com as indicações de Bilal e sempre acompanhados por Mohamed, localizamos o horror. Uma vala comum com mais de 150 cadáveres de jovens de Garcila e Mujar. Também há testemunhos de raparigas violadas. Todas sabem os nomes dos seus agressores e dizem-nos para a câmara. Mohamed traz-nos também mais homens torturados com lágrimas de impotência. A este homem queimaram-lhe a cabeça e durante um mês arrancaram-lhe as crostas sempre que a ferida cicatrizava. As suas costas também estão marcadas a fogo. Este outro, e seria necessário multiplicar o seu testemunho por centenas, carrega no corpo a marca inequívoca do horror. Por último, estas valas comuns, mais de 100, que localizou e filmou e que, juntamente com algumas fotografias, quer fazer chegar ao Tribunal Penal Internacional. Mesmo apesar de não haver fornos crematórios, não estar localizado no centro da Europa e sem estarem presentes tropas aliadas de libertação, isto também é um holocausto. Quero saber quantos assassinatos precisais de ver, quantas raparigas violadas, quantos torturados. Damo-vos as nossas terras, os nossos animais e o nosso petróleo. Tudo para que nos levem a paz, para que acabeis com este massacre. Vamos a assumir, juntamente com muitas outras entidades e pessoas, um compromisso que a humanidade já assumira depois da Segunda Guerra Mundial, que os horrores organizados para liquidar povos inteiros não voltem a repetir-se. خرجت عسكري عشان ما نعرض المواطنين في مقر عشان مرة بيجوا يهاجمون وما في عسكري وما في عساكر كمان نجي عشان ما نهمل المواطنين. تقرا بس عشان تتأقلم وبعدين تتأقلم إياك عشان بدرسهم لغة عربية ورياضيات جغرافيا تاريخ تربية إسلامية إنجليزي عشان هم ذات بعدين يتأقلموا فيها. في سفر رابع بعد اتخرج خشيت الجامعة اتخرجت نخش عسكري ننفع الناس. As pessoas em Darfur estão proibidas de cantar e de dançar. Por isso acordamos com Mohamed terminar este documentário de uma forma diferente, com uma pequena travessura. Um dia pusemos música a tocar e deixámos que as crianças dançassem pela primeira vez numa terra livre, em Darfur.